Olá pessoal, de volta à semana 6, agora a aula 6, abordando as classificações da pesquisa científica e tecnológica quanto aos tipos de pesquisa e chegamos à pesquisa survey, também conhecida como levantamento ou pesquisa de avaliação. Ela é um método de pesquisa quantitativa amplamente utilizado nas mais variadas áreas do conhecimento e ela se caracteriza pela coleta de dados de uma amostra representativa de uma população, utilizando para tal instrumentos padronizados, tais como questionários ou entrevistas estruturadas. O objetivo principal é descrever as características dessa população, identificar tendências, opiniões, atitudes, comportamentos ou verificar a relação entre as variáveis. Diferentemente de estudos de caso, que se aprofundam em um contexto específico, a pesquisa survey ela busca a generalização estatística dos resultados para uma população da qual a amostra foi retirada, permitindo então obter um panorama sobre o fenômeno conforme as variáveis definidas, geralmente por meio de estatística descritiva ou extrair conclusões, por exemplo, acerca de relações causais, causa e efeito, entre as variáveis por meio da estatística inferencial. Ah, os tipos de pesquisa survey, ela é dividida em basicamente três tipos, por sua natureza. A pesquisa exploratória, que é realizada nos estágios iniciais de uma investigação, quando o objetivo é obter uma visão geral e preliminar sobre um tema ou fenômeno pouco explorado. Ela busca familiarizar o pesquisador, né, com o tema, identificar as variáveis relevantes, levantar hipóteses e fornecer bases para pesquisas futuras mais detalhadas. A pesquisa do tipo survey exploratória, então, a priori, ela é mais flexível e adaptável às descobertas iniciais. As variáveis de interesse elas são exploradas de forma aberta, buscando compreender suas nuances e interconexões. A coleta dos dados pode envolver diferentes técnicas, tais como entrevista, observação participante, análise de documentos e grupos focais. Os resultados da pesquisa exploratória elas são geralmente qualitativos. Elas fornecem insights e direcionamento para investigações posteriores. Um outro tipo de investigação, do tipo survey, é a descritiva. A pesquisa descritiva, ela busca, ela se distingue por descrever as características de um fenômeno ou população, investigando a distribuição de variáveis, identificando tendências e padrões. O seu objetivo principal não é o desenvolvimento ou teste de teorias, mas sim fornecer subsídios para a construção ou o refinamento delas. A pesquisa descritiva ela requer então a definição clara de questões, das questões a serem respondidas e a seleção criteriosa da amostra, utilizando técnicas de amostragem probabilística para garantir a representatividade da população. A coleta de dados, neste caso, era realizada por meio de instrumentos padronizados, tais como questionários ou entrevistas estruturadas, que permitem a análise quantitativa dos dados. Os resultados da pesquisa descritiva elas são geralmente apresentadas por meio de estatística descritiva, com frequências, médias de padrão e gráficos. Por fim, a pesquisa do tipo explanatória, também chamada de confirmatória, ou de teste de teoria, ela ocorre quando o conhecimento sobre um fenômeno já foi desenvolvido teoricamente, utilizando conceitos bem definidos, modelos teórico-conceituais e proposições. O seu objetivo é testar a adequação das variáveis relacionadas ao fenômeno que foram extraídas da literatura. Então, por isso, um modelo teórico conceitual. Nesse caso, a coleta de dados é conduzida com o objetivo específico de testar hipóteses de relações causais entre as variáveis. Diferentemente da pesquisa descritiva, que busca apenas descrever um fenômeno,
A pesquisa explanatória, ela busca explicar as causas ou os fatores que influenciam o fenômeno. A pesquisa explanatória, ela exige um planejamento cuidadoso, considerando todas as fontes de erros no planejamento e execução da pesquisa. Os resultados são geralmente analisados por meio de estatísticas inferenciais, tá? Que permite testar as hipóteses e generalizar os resultados para a população. Trago para vocês agora uma tabela comparativa, tá? Com o objetivo, né, de facilitar ali a compreensão, né, entre os diferentes tipos. Tá? Então, eu trago primeiro aqui o requisito, a primeira coluna o requisito, a segunda coluna a survey no tipo descritiva, survey do tipo explicativa e a survey, né, do tipo exploratória. Tá? Então, quanto ao objetivo principal, a descritiva, o objetivo é descrever, tá, as características de uma população, identificar tendências, opiniões e atitudes. A explicativa é analisar a relação de causa e efeito entre as variáveis, né, testar hipóteses e teorias. E a exploratória é explorar um fenômeno pouco conhecido, identificar as variáveis relevantes e gerar hipóteses para pesquisas futuras. Quanto ao nível de conhecimento sobre o tema, a descritiva é médio e alto, tá? Com alguma familiaridade com o tema e as variáveis relevantes. Tá? A do tipo explicativa, em relação ao nível de conhecimento sobre o tema, é alto, com teorias e modelos bem definidos, hipóteses claras e um bom domínio da literatura. Em relação à exploratória, baixo a médio, tá? Um conhecimento inicial sobre o tema, mas com necessidade de maior exploração. Em relação à formulação de hipóteses, para a teoria descritiva, né, é menos comum, tá? O foco na descrição e identificação de associações, tá? E se houver, são mais amplas e menos específicas. A formulação de hipóteses em relação à explicativa ela é essencial para testar as relações de causa e efeito e verificar a validade das teorias e modelos. As hipóteses devem ser claras, específicas e direcionadas. Em relação à exploratória, ela é opcional. Pode gerar hipóteses para pesquisas futuras a partir da exploração inicial do tema. As hipóteses são mais gerais e exploratórias. Tá? Continuando com a tabela, agora em relação ao desenho da amostra. Tá? Para a pesquisa descritiva, a amostra representativa da população. Tá? Então, com o uso de técnicas de amostragem probabilística, a aleatória simples, tá? Estratificada e por conglomerados. O tamanho da amostra geralmente é grande para garantir a generalização dos resultados. Em relação ao desenho da amostra para a pesquisa explicativa, a amostra é representativa da população, técnicas de amostragem probabilística, o tamanho da amostra geralmente é grande para garantir o poder estatístico para testar as hipóteses. Do tipo exploratória, a amostra pode ser menor, tá? E menos representativa. Você pode usar técnicas de amostragem não probabilísticas, tá? Convencional, intencional, do tipo bola de neve. O tamanho da amostra, então, ela é menor e a generalização dos resultados ela é limitada. Em relação aos instrumentos de coleta de dados para a descritiva, você tem questionários estruturados com perguntas fechadas e escalas de atitudes do tipo Likert, diferencial semântico. As entrevistas estruturadas com roteiro bem definido. Em relação à explicativa, você pode ter questionários estruturados com perguntas fechadas e escalas de atitudes, entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas e experimentos, tá? Em alguns casos. Do tipo exploratória, são questionários semi-estruturadas com perguntas abertas e fechadas, entrevistas em profundidade com roteiro flexível, grupos focais para explorar diferentes perspectivas
e observação participante. Continuando agora com a análise dos dados, em relação à análise de dados, na pesquisa survey descritiva, utiliza-se estatística descritiva, com frequências, médias, desvio padrão e correlações. Há testes estatísticos para verificar associações entre variáveis. Em relação à análise de dados para pesquisa explicativa, estatística inferencial, teste de hipóteses, regressão linear, ANOVA, análise fatorial, modelagem estatística para testar as relações causais, de causa e efeito. Quanto à pesquisa exploratória, a análise de dados, ela é feita da forma qualitativa, com análise de conteúdo, análise temática e análise de discurso, identificação de padrões, temas, insights a partir dos dados. Quanto à generalização dos resultados, para a pesquisa descritiva, ela é alta, para a população de interesse, devido à amostra ser representativa e utilização de técnicas estatísticas. Em relação à pesquisa explicativa, ela também é alta para a população de interesse, devido também à amostra representativa de testes de hipóteses. Em relação à pesquisa exploratória, ela é baixa. Os resultados não são generalizáveis para a população devido à amostra ser menor e não probabilística. Os resultados eles são válidos para o contexto explorado. Em relação à flexibilidade, a survey descritiva ela é menos flexível, você tem instrumentos padronizados e amostra definida. Mudanças podem comprometer a pesquisa. Em relação à explicativa, é menos flexível, instrumentos padronizados e amostra definida. As mudanças, elas também podem comprometer a pesquisa. Em relação à exploratória, ela é mais flexível. Ela permite adaptações ao longo da pesquisa, tanto nos instrumentos quanto na amostra, para melhor explorar o fenômeno. Em relação à profundidade dos três tipos de pesquisa, a descritiva ela é superficial à média, com foco na descrição geral e identificação das relações. Em relação à explicativa, ela é média e alta, ela busca as relações causais e testar teorias. Em relação à exploratória, ela é alta, ela busca a compreensão profunda do fenômeno, explorando diferentes perspectivas e nuances. E, finalmente, quanto aos resultados esperados para a pesquisa descritiva, a descrição ela é detalhada da população, identificando tendências e associações entre as variáveis. Em relação à explicativa, você tem testes de hipóteses, a confirmação ou a refutação de teorias, a explicação de relações causais. Em relação à exploratória, a compreensão inicial do fenômeno, a identificação de variáveis relevantes, geração de hipóteses para pesquisas futuras. Okay? Espero que essa tabela tenha facilitado a compreensão entre os tipos aí de pesquisa exploratória, dando uma visão geral dos requisitos para os tipos de survey. A escolha do tipo da survey ela é mais adequada e dependerá aí dos objetivos da pesquisa, do nível de conhecimento sobre o tema, dos recursos disponíveis e do tempo disponível. Em algumas pesquisas, ela pode ser interessante combinar diferentes tipos de survey ou outros métodos de pesquisa para obter uma compreensão mais completa do fenômeno a ser estudado. Eu trago aqui para vocês alguns conceitos chaves em relação à pesquisa survey, tipo levantamento, para melhor identificação. Em relação à população, quando a gente trata da pesquisa survey, em relação à população, ela também é denominada de universo da pesquisa. Ela representa o conjunto total de elementos. Podem ser indivíduos, objetos, eventos, processos, documentos, grupos, que compartilham uma ou mais características em comum e que são
de interesse para o estudo. A definição da população ela deve ser clara, precisa e operacional, delimitando o escopo da pesquisa e permitindo a identificação dos elementos que a compõem. Tá? Aí a gente tem um outro conceito que é a amostra, tá? Ou seja, a amostra ela é um subconjunto finito de elementos extraídos da população, tá? Como um todo, né? Sem a necessidade de estudar cada um de seus elementos individualmente. Em outras palavras, a amostra é uma porção da população que é efetivamente estudada. Tem um conceito-chave aí de amostragem, tá? Que é o processo, na verdade, de seleção da amostra a partir da população. Tá? Então, tudo se conectando aqui. Né? A escolha do método de amostragem adequado ela depende dos objetivos da pesquisa, das características da população e dos recursos disponíveis. O outro conceito-chave importante são os instrumentos de coleta de dados. Né? E aqui eu trago para vocês dois tipos, né? O questionário e a entrevista estruturada. Tá? Então, o instrumento de coleta de dados é uma ferramenta utilizada para coletar a informação da amostra. Na pesquisa survey, os instrumentos mais comuns são esses dois, questionário e entrevista. O questionário, tá? Ele é um conjunto então, de perguntas pré-definidas e padronizadas, aplicadas de forma escrita, online ou impressa. A entrevista estruturada é uma conversa entre o entrevistador e o entrevistado, seguindo um roteiro previamente definido de perguntas. Okay? As vantagens da pesquisa survey, tá? elas estão descritas a seguir. A generalização dos resultados é uma grande vantagem da pesquisa survey, tá? Ou seja, a validade externa, né? É uma das principais vantagens da survey, quando conduzida com uma amostra probabilística e representativa, é a possibilidade de generalizar os resultados obtidos na amostra para uma população da qual ela foi extraída. Isso permite fazer inferências sobre um grande grupo de pessoas com base nas respostas de uma amostra menor, tá? Economizando tempo e recurso. Tá? Vê exemplos, né, das pesquisas eleitorais. Tá? No entanto, a generação ela depende crucialmente da qualidade da amostragem. Amostras não probabilísticas, como amostras por conveniência, elas não permitem a generalização estatística. Um outro tipo é a coleta de dados, né, de um grande número de pessoas, ou a escalabilidade. Tá? A pesquisa survey ela permite coletar dados de um grande número de pessoas de forma relativamente rápida e eficiente, especialmente com o uso aí de questionários online. Tá? Isso possibilita obter uma amostra estatisticamente significativa, aumentando a precisão das estimativas e a confiabilidade dos resultados. Embora seja possível atingir um grande número de pessoas, a taxa de respostas pode variar dependendo do método de aplicação e do engajamento do público-alvo. Tá? Uma outra vantagem é a padronização dos dados, né, ou a facilidade de análise quantitativa. Tá? Então, a pesquisa em relação à survey, né, ela tem aí como uso de perguntas fechadas e padronizadas, como múltipla escolha, escala Likert, entre outras. Tá? Isso facilita a codificação e análise quantitativa dos dados, permitindo o uso de técnicas estatísticas para identificar padrões, tendências, relações entre variáveis e realizar testes de hipótese. Embora a padronização seja vantajosa para a análise quantitativa, pode limitar a obtenção de informações mais ricas e mais detalhadas que seriam possíveis com perguntas abertas. E o custo, tá, e tempo de coleta, ou seja, a eficiência, né, quando comparada aí com outros métodos de pesquisa, como entrevista em profundidade ou estudos etnográficos, a pesquisa survey ela geralmente apresenta um custo e um tempo de coleta menores, especialmente quando utilizada a modalidade online. Isso torna aí uma opção viável para pesquisas com grandes amostras ou com restrições orçamentárias. No entanto, o custo e o tempo podem variar, dependendo do método de aplicação, online, telefone, presencial, do tamanho da amostra e da complexidade do questionário. A survey também tem algumas limitações ou algumas desvantagens que eu trago para vocês agora, né? A dificuldade em obter altas taxas de resposta, tá? Ou seja, o viés da não resposta,
né? Então, um dos principais desafios da survey é obter uma taxa de resposta suficientemente alta para garantir a representatividade da amostra. Baixas taxas de resposta podem levar ao viés da não resposta, ou seja, as pessoas que não respondem à pesquisa podem ser diferentes daquelas que respondem, tá? Então, comprometendo assim a generalização dos resultados. No entanto, estratégias para aumentar a taxa de respostas podem ser adotadas, incluem o envio de lembretes, o oferecimento de incentivos, né, com moderação, a personalização dos convites, a utilização de canais de comunicação adequados ao público-alvo e a garantia de anonimato e confidencialidade. Uma outra limitação é a possibilidade de vieses na resposta, né, ou viés de resposta. Tá? As respostas dos participantes elas podem ser influenciadas por diversos fatores, gerando aí viés que distorcem o resultado. A formulação, tá? Cuidadosa das perguntas, o anonimato e a confidencialidade das respostas, o balanceamento das opções de respostas, o uso de escalas de avaliação com pontos neutros, tá? E a aplicação de técnicas estatísticas podem ajudar a identificar e controlar alguns vieses. Tá? Os mais comuns são a desejabilidade social, né? Os respondentes tendem a dar respostas que consideram socialmente aceitáveis, mesmo que não correspondam à sua verdadeira opinião ou comportamento. O viés da aquiescência, né? O que é isso? Né? Os respondentes tendem a concordar com afirmações, independentemente do seu conteúdo. O viés de extremos, os respondentes tendem a escolher as opções extremas da escala, discordo totalmente ou concordo totalmente, por exemplo, evitando as opções intermediárias. O viés de compreensão, né, que é a dificuldade em compreender as perguntas devido à linguagem complexa, ambiguidade ou a falta de clareza. Tá? A limitação na profundidade das informações ou a superficialidade. As perguntas fechadas e padronizadas, embora vantajosas para a análise quantitativa, elas podem limitar a obtenção de informações mais ricas e detalhadas sobre as opiniões, os motivos e os comportamentos dos respondentes. A pesquisa survey, então, ela geralmente busca obter uma visão geral e abrangente de um determinado fenômeno, né, e não uma compreensão aprofundada e contextualizada. Para aprofundar a compreensão de alguns aspectos, a pesquisa survey pode ser combinada com outros métodos de pesquisa qualitativa, como entrevistas em profundidade, grupos focais e análise de conteúdo. Outra limitação é a dificuldade em capturar nuances contextuais, né? Ou seja, a pesquisa survey, por ser um método quantitativo, pode ter dificuldades em capturar as nuances e as complexidades dos contextos sociais e culturais em que os indivíduos estão inseridos. Tá? E, por fim, a dependência aí da honestidade e da memória dos respondentes. Tá? As respostas dos participantes dependem da sua honestidade, da sua capacidade de recordar informações, da sua disposição, né, em responder às perguntas de forma completa e precisa. Tá? Trago para vocês agora um exemplo, tá? Da pesquisa survey. Por exemplo, a análise do clima organizacional, tá? Aí na área de gestão de pessoas e produtividade. Então, deseja-se fazer uma pesquisa sobre a análise do clima organizacional. Então, nesse caso, a pesquisa survey é uma ferramenta versátil, poderosa, e ela oferece uma gama diversificada de aplicações, né, na área, auxiliando a tomar decisões estratégicas. Tá? Então, trago para vocês esse exemplo, né, para a análise do clima organizacional. Tá? Então, o exemplo, em uma indústria, por exemplo, em uma indústria de alimentos, deseja-se avaliar o clima organizacional em uma linha de produção, identificando fatores que influenciam a motivação, o engajamento e a produtividade dos funcionários. Tá? Um questionário ele é aplicado, um questionário anônimo, ele é aplicado em uma amostra de funcionários da produção. Tá? As perguntas elas abordam a satisfação com o ambiente, podem abordar a satisfação com o ambiente de trabalho, as relações entre os colegas superiores, oportunidades de desenvolvimento profissional, reconhecimento e valorização do trabalho,
e nível de estresse e pressão no trabalho. A análise dos dados ela pode revelar problemas como alta rotatividade, baixo moral da equipe ou falta de reconhecimento. Tá? Com base nos resultados, a empresa pode então implementar ações de melhoria, como programas de reconhecimento, treinamentos de liderança ou mudanças na estrutura de trabalho, visando aumentar a motivação, o engajamento e a produtividade dos funcionários. Então essa aí, pessoal, foi a pesquisa do tipo Survey, tá? Que é uma ferramenta então aí muito versátil e poderosa, né? Ela oferece uma gama diversificada de aplicações nas mais variadas áreas do conhecimento, auxiliando então a tomada de decisões estratégicas, a melhoria de processos e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Na próxima aula, então, abordaremos a pesquisa longitudinal.